último dia 20 de março foi lançado tão aguardado, ou não, live action de Branca de Neve e os Sete Anões, versão com atores, nem tantos, de uma das mais aclamadas animações da Disney. Apesar de estar cercada de polêmicas, a mais nova produção do estúdio rememora o seu primeiro longa-metragem animado, lançado em 1937, adaptando um também conto bastante polêmico, registrado pela primeira vez em livros pelos irmãos Grimm. Apesar de o live action ter sido lançado em meio a inúmeras polêmicas, como o uso de computação gráfica para os anões, nesse vídeo eu vou focar na história original que baseou o conto de fadas mais clássico da Disney. Mas antes de comentar a macabra história real da Branca de Neve, eu já peço para você deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo e já aproveitar para me seguir nas minhas outras redes sociais, onde eu compartilho mais conteúdos e curiosidades bastante interessantes sobre cinema. Aproveita também para compartilhar esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que gosta da Disney e dá aquela chocada com aquela história original que gerou esse grande clássico da animação. Agora, antes de falar sobre a história original, eu vou ter que dar uma contextualizada em algumas coisas aqui. Primeiro eu vou explicar quem raios são os irmãos Grimm que registraram essa história pela primeira vez. Os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, olha, o alemão aqui já tá pegando fogo, foram acadêmicos, linguistas, poetas e escritores nascidos no então condado de Hesse-Darmstadt, atual Alemanha. Não sei se eu falei certo aí, né? Meu alemão também é aquela coisa, não pratico tanto. O Jacob, nascido em 4 de janeiro de 1785, e Wilhelm, nascido em 24 de fevereiro de 1786, foram o segundo e terceiro de 9 filhos do casal Philip Grimm e Dorothea Zimmer Grimm, que acabaram saindo da sua cidade natal em 1796, aos seus 9 e 10 anos, respectivamente, para estudar numa prestigiada instituição de ensino pago pela sua tia logo após o falecimento do seu pai, que era o principal provedor da família, que acabou deixando a sua esposa com dificuldades financeiras. Assim, os irmãos carregaram essa responsabilidade de estudar para conseguirem bons empregos e ajudarem a sua mãe e aos seus irmãos restantes. Fica aí a dica, crianças, estudem para vocês terem bons empregos, entendeu? Que emprego? Se foda. Que isso, rapaz? No decorrer do seu crescimento e estudos, os irmãos notaram uma lacuna na construção e divulgação folclórica da Alemanha. Desde o século XVII, houve uma queda no interesse de histórias folclóricas que eram disseminadas verbalmente, como contos normalmente utilizados para educar as crianças malcriadas. Essas narrativas costumavam refletir conceitos de respeito aos mais velhos, boa convivência e cuidados com estranhos ou com locais desconhecidos. Assim, já adultos e acadêmicos, o Jacob e o Wilhelm passaram a viajar para ouvir, conhecer, estudar e catalogar esses contos já disseminados pelos povos europeus, mas que pouco viajavam, pois estavam, de certo modo, presos às distâncias e às vozes dos seus narradores. E foi um desses contos, inspirados na história real de uma baronesa do século XVIII, que os irmãos Grimm registraram essa macabra história de uma jovem princesa que quase morre por conta da sua luxuriosa madrasta, cujo culto à própria beleza a torna capaz das maiores atrocidades para que ela seja a mais bela do reino. Essa tal baronesa foi Maria Sophia von Erthal, que cresceu em um castelo em Lorraine, a cerca de 100 km a oeste de Bamberg, no norte da Baviera. Tá aí o mapa aí se você quiser se orientar melhor, né? Porque eu também não sabia direito onde é que era, então tá aí para facilitar aí a sua visualização. E morreu em 1796. Segundo pesquisadores, ela era filha de um príncipe chamado Philipp Christoph, dono de diversas terras da região durante o século XVIII. A história de Sofia era bastante conhecida ainda no século XIX, com diversos paralelos com a história dos irmãos Grimm, como uma madrasta que tinha a reputação de ser dominadora e agir em favor de seus filhos biológicos, o pai de Sofia ser um proprietário de uma fábrica de espelhos,
a existência de uma floresta perto de Lor, que era conhecida por abrigar ladrões e animais selvagens bastante perigosos, e uma mina que atualmente está abandonada nas proximidades ali da região, mas que era bastante explorada naquela época. Porém, ao contrário de Branca de Neve, que se casou com um príncipe e viveu feliz para sempre no seu reino, a Sofia não teve lá um final tão feliz. Ela acabou ficando cega ainda na sua juventude e morreu solteira em um convento aos 71 anos de idade. Bom, morrer solteiro hoje em dia até não é problema. O problema é morrer num convento, né? Passando o resto da vida ali, né? No convento fica meio chato, né? A sua lápide estava originalmente numa antiga igreja em Bamberg, que acabou sendo derrubada. Ela foi então transferida para um hospital fundado por um irmão da própria Sofia. Quando uma nova clínica foi construída lá agora na década de 1970, a lápide foi removida e mantida por uma família local que depois acabou doando essa lápide para o Museu de Bamberg. Acredita-se que a história de Sofia tenha também influenciado as histórias locais que inspiraram o conto que os irmãos Grimm ouviram e registraram. E vamos agora para as comparações. Na animação clássica da Disney, somos apresentados a jovem adolescente Branca de Neve, filha de um rei de um vasto reino e enteada de uma rainha má. Já começamos aqui essa história exatamente sem o nome específico da rainha. Ela é simplesmente uma rainha e é má, o que todos já sabem, mas que nem todos conhecem completamente aí a história. A Rainha Má tem um espelho mágico, o qual ela constantemente pergunta se há alguém mais bela do que ela, e nunca há, até que um dia ele indica Branca de Neve como sendo a mais bela. Assim, a rainha manda o caçador levar a Branca de Neve para a floresta para e trazer o seu coração como prova do O caçador, com pena da criança, manda ela fugir e arranca o coração de um cervo para entregar à rainha como se fosse o de Branca de Neve. Aqui já temos umas pequenas mudanças em relação ao conto original dos irmãos Grimm. Na história original, a Branca de Neve tem apenas 7 anos de idade e mesmo assim a Rainha Má manda o caçador na floresta. Mas ao invés de trazer o seu coração, o caçador é incumbido de trazer os pulmões e o fígado de Branca. O caçador também fica com pena e manda Branca de Neve fugir. Vai embora, guria, vai aqui que eu me viro aqui nesse jeito aqui pra te salvar. E aí, pra provar que ela havia sido morta, ele levou à rainha os pulmões e o fígado de um filhote de javali. A rainha então ordena que os órgãos sejam cozidos para que ela se alimente ali no jantar, naquela noite, para festejar que agora ela é a mais bela de todas. Voltando à animação, Branca acaba encontrando uma casa pequena, com móveis pequenos, a mesa posta com pães e legumes, canecas com vinho e camas, várias, mais precisamente 7 camas. Ela se alimenta e dorme numa das camas que mais se encaixa ali ao tamanho de seu corpo. À noite, os 7 anões chegam, o Mestre, o Zangado, o Dengoso, o Soneca, o Feliz, o Atim e o Dunga, os quais descobrem que Branca comeu a sua comida, bebeu o seu vinho e dormiu em suas camas, mas ao invés de se revoltarem, ficam fascinados pela sua beleza e oferecem moradia e alimento a ela. Para a animação, o próprio Walt Disney indicou aos roteiristas que os anões tivessem cada um uma personalidade diferente e nomes que fizessem referência a essas personalidades. Assim, criaram primeiro uma lista de 50 nomes diferentes que foram aos poucos sendo eliminados até chegarem a esses nomes clássicos que nós conhecemos hoje em dia e as suas personalidades. Mas, no conto original dos irmãos Grimm, não há referência aos nomes e nem às personalidades dos anões. Eles apenas chegam em sua casa, notam que alguém comeu as suas comidas, bebeu do seu vinho e dormiu em suas camas. Ao descobrirem que foi a Branca de Neve, eles ficam impressionados com a sua beleza, lembrando, uma beleza de criança, e oferecem a ela que morem com eles, contanto que ela ajudasse a cozinhar, a arrumar as camas, lavar, costurar, tricotar
e em manter tudo limpo e organizado. Aí, esse macharedo aí é foda, hein? Na animação, a Rainha Má novamente pergunta ao espelho quem é a mais bela, ao que ele responde ainda ser Branca de Neve, que ainda estava viva. Assim, a Rainha Má utiliza aquela clássica frase: se quer um trabalho bem feito, faça você mesmo. Então ela, na verdade, sendo uma bruxa, utiliza a sua feitiçaria para se transformar em uma velha aldeã que envenena uma maçã para dar a Branca de Neve e assim dar cabo dela de uma vez por todas. Entretanto, no conto original não é apenas uma tentativa mas sim 3 tentativas. Na primeira, a rainha se transforma em uma velha vendedora de cordões para corpetes, aqueles corpetes que as mulheres utilizavam naquela época, e oferece para amarrar um desses cordões para experimentar ali no corpete da Branca, que acaba ficando tão apertado que a criança fica sem ar e desmaia. Porém, mais tarde, ela é resgatada pelos anões que cortam o cordão e a advertem para que ela não receba ninguém, pois eles sabem que a Rainha Má a quer morta. Na segunda tentativa da rainha, ela se transforma em uma outra vendedora, agora oferecendo um pente envenenado que ela mesma fez ali com a sua magia, que ao ser colocado no cabelo de Branca para ver ali como fica, a faz cair desmaiada e envenenada, mas novamente é resgatada ali pelos anões. Na terceira tentativa, agora mais semelhante à animação da Disney, a rainha se transforma em uma velha aldeã e envenena metade de uma maçã, para que ela use esse subterfúgio de oferecer uma metade para ela e a outra ela come. Então a metade branca, que não está envenenada, a própria Rainha Má come, e aí quando a Branca de Neve vê que ela comeu, pensa, não está envenenada, vou comer essa aqui também. Quem fez muito bem isso aí também foi o Chapolin Colorado, não é mesmo? Olha, mas não prefere brindar com aquela senhorita? Com aquela senhorita? Cadê? Mas dessa vez os anões não encontram nada que indique que Branca de Neve tenha sido enfeitiçada, fazendo-os crer que ela de fato está... Então, assim como na animação, os anões constroem um caixão de vidro e o levam para uma montanha próxima para que ela seja guardada e reverenciada por eles. O tempo passa e os anões notam que o corpo da Branca não se decompõe, mantendo essas suas belas feições, lembrando, feições de criança de 7 anos de idade. Na animação, um príncipe ouve falar da bela donzela adormecida e acaba encontrando os anões e a Branca no seu caixão de vidro para acordá-la com um beijo. Isso aí é assédio, hein? Olha aí, ó. Porém, no conto original, o jovem príncipe está viajando e encontra a casa dos anões, mas não há ninguém. Ele então decide subir a montanha para encontrar os donos ali da casa para pedir hospedagem. Mas ao ver os anões em volta do caixão, ele acaba se apaixonando pela pequena Branca de Neve, oferecendo aos anões para que eles a dessem para ele e se comprometendo a honrá-la e tratá-la como sua amada. Assim, o príncipe chama os seus criados para carregarem o caixão de volta ao seu castelo, mas um dos criados tropeça, fazendo com que o caixão caia, e com esse impacto, um pequeno pedaço da maçã que estava entalado na garganta da Branca acaba se desprendendo, fazendo com que ela se acorde e se apaixone pelo príncipe que lhe pede em casamento. O conto não especifica o quanto tempo passou em que Branca de Neve esteve desacordada, mas presumindo ali que no início do conto é especificado que ela tem apenas 7 anos, é de se imaginar que não passou assim tanto tempo em que ela ficou desacordada, nos fazendo até presumir que ela deva ter uns 8 ou 9 anos quando aceitou se casar com um príncipe. Que loucura isso. Na animação, a rainha, transformada ainda em velha logo depois de ter envenenado Branca, é perseguida pelos anões durante uma tempestade, mas ela acaba morrendo quando um raio atinge a ponta do penhasco em que ela está, quebra a rocha e ela cai desse penhasco. Assim, Branca de Neve se casa com o príncipe e vai viver com ele no seu novo castelo, feliz para sempre, como todos os grandes clássicos contos de fada. Mas há uma pequena diferença entre a animação e o conto original em relação à da Rainha Má. Tempos depois de achar que a Branca de Neve e constantemente ser confirmado como a mais bela ali pelo seu espelho, a rainha se depara com uma nova concorrente, a nova princesa que ela ainda não conhece.
A rainha é convidada para o casamento e, curiosa por saber quem é essa mais nova bela do reino, se depara com Branca de Neve viva. Porém, o príncipe sabe que a rainha má havia tentado matar a Branca, fazendo assim do convite para o casamento, na verdade, uma armadilha, onde a rainha foi obrigada a calçar um par de sapatos de ferro aquecidos à brasa e a dançar incessantemente até morrer. E essa é a verdadeira história por trás do clássico conto de fadas animado da Disney, que por mais macabro que seja, não deixa de ser menos interessante do que as animações adaptadas aí pelo estúdio. E você, o que achou dessa história? Deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga outras histórias dos irmãos Grimm que foram modificadas e adaptadas pelo Walt Disney. Também aproveita aí, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, me segue aqui nas minhas outras redes sociais para dar essa força para esse humilde criador de conteúdo e contador de histórias. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.